Um jogo que nós propusemos, conseguimos colocar o Atlético no seu campo, jogamos com muita intensidade, buscando gol a todo momento. Tivemos um jogador adversário, Hulk, numa noite muito boa. Praticamente ele definiu a sorte da partida, 2 jogadas individuais, e isso é característico dele. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação que o Flamengo teve, independente de ter tomado os 2 gols. Eu acho que nós estamos encontrando um caminho que precisamos, e a equipe jogou com maturidade, mas acima de tudo com muita gana, querendo o resultado a todo momento. Diminuímos o placar. Logicamente que um jogo desse tipo, com 2 grandes equipes, o resultado estará aberto com qualquer placar que tivéssemos, e vamos ver agora, o segundo tempo de 90 minutos. Dorival, aqui à tua esquerda aqui. Boa noite. Eu imagino que para os próximos jogos, Dorival, o teu trabalho maior seja encontrar uma forma que o Gabriel e o Arrascaeta consigam se achar mais no jogo. Por exemplo, hoje o Gabigol não finalizou na partida, que é um problema, eu imagino, para a categoria que é o jogador e para o poder de fogo que ele dá ao Flamengo quando finaliza. Você vê alguma maneira assim, de consertar o que não deu certo nessa parte ofensiva hoje? Olha, Eric, assim, aos poucos, alguns problemas vão sendo resolvidos e sanados. Hoje, nós tivemos um jogo muito mais maduro, muito mais seguro, em todos os aspectos. As pessoas às vezes falam, o Atlético deu a bola para o Flamengo. Não, ao contrário, o Flamengo é que não deu a bola ao Atlético. E começou a jogar no campo adversário. Nós ainda temos alguns pequenos problemas que precisamos e estamos trabalhando para que melhoremos ao longo das partidas. E esse movimento de infiltração, ele é mais do que necessário, tendo jogadores do nível que nós temos, com a aproximação que está acontecendo, faltando apenas o último detalhe, o último momento, o último passe, para que nós tenhamos possibilidades de definições. Eu acho que tudo isso aí vai ser encontrado. A cada momento nós estamos tentando corrigir alguma coisa. E, infelizmente, com o campeonato em andamento, com muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que a evolução ela é nítida. É que os resultados, sendo eles negativos, acabam, às vezes, encobrindo muita coisa. Mas a postura que a equipe vem mostrando, mesmo no jogo anterior, não foi aquilo que foi desenhado. Eu confio muito e acredito que em pouco tempo nós daremos uma virada. Futebol, céu e inferno é um palmo só de distância. As coisas podem mudar a qualquer momento. Dorival, boa noite. Aqui, Dorival. Aqui na direita de novo, aqui do lado do Eric. Dorival, queria lhe perguntar, queria até insistir um pouquinho na pergunta do Eric, mas em relação ao posicionamento do Gabigol, se você acredita que ele tem finalizado pouco por questão de sair muito da área, ele tem saído para buscar, para armar e tudo mais, se isso tem atrapalhado, porque a gente até tentou uma pesquisa lá no Globoesporte.com para saber qual foi o último jogo que ele não havia finalizado, e o pessoal falou, vai ser muito difícil de achar. E também te perguntar em relação ao Rodinei, que foi um jogador com o qual você trabalhou na sua primeira passagem, se ele ganha espaço nesse momento, que ele entrou muito bem, muito ofensivo, com muito volume, e o Mateuzinho no momento não muito positivo, já a segunda partida ruim dele consecutiva. Por favor, essas 2 questões aí. Obrigado. Eu acho que assim, o Gabriel, ele aos poucos vai encontrando esse caminho. É natural o jogador ficar com uma ansiedade, principalmente um artilheiro como ele, de querer definir a todo momento e, de repente, a bola não chegando. Agora, com o volume que nós começamos a ter, e isso de 4 jogos, nós tivemos, pelo menos em 2 deles, um volume de jogo. Nós estamos trabalhando muito esse último terço do campo, trabalho de infiltração, trabalho de movimento, né, coordenados entre a saída de um homem e a entrada de outros. Daqui a pouco ele volta a encontrar o seu caminho. O Gabriel é um cara que tem faro, é um cara que se posiciona como ninguém, assim como o Pedro, e a bola vai chegar. É só termos um pouco mais de paciência, a bola vai chegar. Olha, eu não costumo colocar assim, olha, são titulares. Momentaneamente, o time que jogou foi esse. Sábado pode ser um outro. E, de repente, não só o Rodinei, como outros, existindo uma mescla necessária até
pela sequência que teremos, pela dificuldade dos jogos que estaremos vivenciando e pela necessidade que nós temos. Nós estamos trabalhando com as duas equipes da mesma forma, por isso que quem entra está sabendo o que faz em campo. Agora é questão um pouco mais de tempo para que amadureçamos um pouco mais todo esse contexto. Boa noite, Dorival. Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse sobre dois jogadores da parte ofensiva que você botou no decorrer do jogo. O Lázaro, o autor do gol, se ele ganha mais oportunidade, principalmente com a saída do Bruno Henrique, se ele pode ser essa peça de reposição no ataque. E sobre o Pedro, que mais uma vez teve oportunidade, parece que a bola estava queimando no pé dele. Esse jogador, para você, é mais para a bola aérea, um jogador que pode atuar na frente da área também? Queria a sua opinião sobre isso. Não, o Pedro é um jogador altamente técnico, é um jogador que poucas equipes possuem, é um jogador diferenciado. O que ele precisa é de uma sequência, é natural isso. É uma forma de tentarmos, a partir do momento que a equipe encontre um equilíbrio, adaptarmos também, em algum momento, Gabriel e Pedro, porque é um jogador de altíssimo nível. Às vezes um atleta entrando 15, 20, 30 minutos fica muito complicado, o ritmo da partida é outro completamente diferente. O jogador, às vezes, quando consegue se posicionar, o tempo acaba passando muito rapidamente. E nós temos que ter esse cuidado para que os jogadores, aos poucos, ganhem oportunidades e, ganhando essa oportunidade, tenham confiança para poderem desenvolver o seu melhor. Assim também com o Lázaro, da mesma forma. É um garoto, vamos ter paciência, calma com ele, mas aos poucos ele vai ganhando seu espaço, vai se preparando e de repente será um jogador muito importante, principalmente com o problema que tivemos com o Bruno, que é totalmente inesperado para um momento como esse. Última aqui, Dorival. Dorival, então, você já começou a falar sobre o tempo de preparação e tal, como preparar o Flamengo. Até a partida de volta são 5 partidas, sendo que uma delas é decisão da Libertadores contra o Tolima, né, em Bagué, na Colômbia. Quando é que tem tempo para poder preparar o time? É muito difícil. Nós estamos tentando aproveitar o máximo possível. Se eu te falar que eu fiz 3 trabalhos com o time principal, vocês vão dar risada, mas é a realidade. Desde o dia que eu aqui cheguei. Está trabalhando muito mais aqueles que não foram, de repente, usados nas partidas e que nós estamos tendo a possibilidade de aprimorarmos um pouco mais. Mas temos que corrigir. Eu acho que é para isso que estamos aqui. E eu não tenho dúvidas. A impressão que tiveram da partida anterior foi um pouquinho diferente daquilo que nós vimos. E eu não tenho receio em afirmar. Nós estamos no caminho. O Flamengo está começando a encontrar um momento em que daqui a pouco consigamos aí uma constância um pouco maior, uma segurança um pouco maior e principalmente o resgate da confiança desses jogadores. A partir do instante que tudo isso aconteça, no mesmo momento, nós poderemos ver essa equipe novamente com essa vibração que nós tivemos, mas com resultados bem melhores.